TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, senhores. A Diretoria de Orientação e Planejamento do Tribunal de Contas dos Municípios, além das questões do próprio planejamento, também cuida das questões de orientação e suporte técnicos a prefeitos, vereadores e demais agentes públicos. E para falar sobre esse assunto hoje, nós convidamos a diretora de Assistência Técnica e Planejamento, Daniele Jucá. Olá, Sandra. É um prazer renovado estar aqui com você. Com certeza. Daniele, dentro dessas funções que tem a DATEP, a Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento, a gente sabe que existe o processo normativo consultivo. Como é que se faz para formalizar esse tipo de processo junto ao tribunal? Bom, a consulta formal, como nós chamamos, como ela constitui um processo, ela precisa vir assinada pelo consulente e encaminhada ao presidente do Tribunal de Contas. Deve ainda ser protocolada no nosso setor de protocolo, onde receberá um número. E a partir dessa numeração, o consulente poderá acompanhar a tramitação do seu processo através do site do tribunal e verificar todo o percurso que ele estará percorrendo dentro do TCM. Daniele, mas a gente sabe que existem requisitos para essa formalização. Você pode falar um pouco sobre esses requisitos? Claro. Como é um processo formal, nós temos, de acordo com a nossa lei orgânica e com o regimento interno, alguns requisitos de admissibilidade, né? São 4 requisitos, dentre os quais eu cito a legitimidade do consulente. Por legitimidade, nós entendemos aquelas pessoas que podem nos encaminhar essa consulta. Então, nós temos como legítimos para formular a consulta o prefeito, o presidente da Câmara Municipal, demais vereadores, além dos secretários municipais e também dos titulares dos demais órgãos da administração indireta. Esse é o primeiro requisito. Temos ainda o segundo requisito, que se refere à forma como essa pergunta, essa indagação deve ser formulada. Ela deve vir em tese, ela não pode se destinar a uma pergunta de um caso concreto, uma pergunta específica. Ela tem que ser formulada de maneira genérica. Ou seja, não pode ser feita uma pergunta com relação a uma situação existente de fato. Exatamente. Nós não podemos emitir resposta em processos normativos consultivos que tratem de um caso concreto. Ela tem que vir formulada de uma maneira genérica e deve estar também atrelada a uma dúvida na aplicação de um dispositivo legal, ou seja, uma lei, algum dispositivo da lei ensejou uma dúvida na sua aplicação, então, em relação àquele aspecto, a consulta deve ser formulada. Mas nós temos ainda 2 outros requisitos, né? Quais sejam, a questão, ela deve vir, no caso, além de formulada em tese, vinculada a um dispositivo legal, nós também necessitamos que venha anexado um parecer técnico ou jurídico da entidade consulente. Então, nós temos aí os requisitos que são a legitimidade da pessoa, a indagação tem que ser formulada em tese, deve também ser uma indagação acerca da aplicação de um dispositivo legal e ainda a anexação de um parecer técnico ou jurídico. Daniele, e quais as etapas que esse processo consultivo normativo ele perpassa lá no Tribunal de Contas? Veja bem, como é um processo formal, após o seu ingresso no setor do protocolo, que a gente chama de autuação, ele vai ser distribuído a um conselheiro relator. Esse conselheiro relator encaminha o processo à nossa área de COTEM, que é a Coordenadoria Técnica de Assistência aos Municípios, que vai emitir a informação técnica sobre a consulta que foi formulada. Uma vez obtida a informação técnica, esse processo é encaminhado ao Ministério Público, que emitirá o seu parecer, e em seguida o relator, o conselheiro relator, vai emitir também o seu voto, quando então o processo será levado ao pleno
a uma sessão do pleno do tribunal, onde os demais conselheiros manifestarão suas opiniões e teremos, assim, a decisão final sobre aquele assunto demandado. Daniela, outra dúvida também que seria interessante a gente esclarecer aqui, aproveitando a sua presença no programa TCM na TV, é sobre esse aspecto de se chamar esse processo constitutivo normativo, né, que o regimento interno do tribunal traz essa nomenclatura. Você pode explicar o que isso significa? Claro. Nós emitimos uma tese opinativa. Isso quer dizer que nós estamos falando de uma situação hipotética. Nós estamos dando uma orientação para um caso onde a regra prevalece. Não estamos tratando de situações excepcionais, ou seja, não estamos tratando de um caso concreto. Num processo normativo consultivo, nós orientamos de uma forma geral, genérica, mas o relator, na avaliação de uma situação específica, na análise de uma prestação de contas, ele tem a liberdade de verificar se aquela orientação geral emitida em um processo normativo se aplica ou não a uma situação específica, a um caso ou fato concreto. Muito bem. Daniele, quais seriam então esses canais que os agentes públicos teriam para tirar essas dúvidas lá junto à Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento, a DATEP? Olha, nós falamos até agora no processo formal, num contato formal de um jurisdicionado junto ao TCM, mas também existem outros contatos, outras formas de contato informais, né, que nós chamamos assim. Um deles, e que, aliás, eu devo registrar, nós temos realmente recebido um volume grande de indagações originadas através dessa forma, é o e-mail. Então, aí não é só o jurisdicionado. Qualquer cidadão que tenha alguma dúvida com relação a aspectos da gestão pública pode encaminhar uma indagação, uma consulta ao tribunal através do site no link da ouvidoria. Então, essa é uma forma bem assim participativa e bem aberta, onde qualquer cidadão pode estar encaminhando a sua consulta. Agora, é claro, eu ressalto aqui que nesses canais informais de consulta não existe a manifestação do pleno. Os conselheiros não emitem uma decisão sobre esses assuntos. É o entendimento técnico do nosso setor de orientação. Então, Daniele, além do e-mail que você comentou, quais seriam outras formas também? Nós temos mais duas formas de consulta ao TCM que não precisam do cumprimento dos requisitos formais, que seria a visita pessoal do consulente ao nosso prédio, nosso TCM, que estamos agora no Centro Administrativo do Cambeba. Então, nós recebemos a qualquer cidadão, a qualquer jurisdicionado que tenha uma demanda, que deseje formular. E também atendemos através de telefone. Nós temos alguns números onde a nossa equipe de técnicos pode prestar os esclarecimentos necessários, né? Para que todos tenham conhecimento, nós temos o número 3218 1293, 3218 1377 e 3218 1490, linhas através das quais estão aí abertas as consultas de qualquer cidadão, de qualquer jurisdicionado. Muito bem. Essa conversa com a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do TCM continuará no próximo bloco. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora,
A luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Senhores, estamos conversando com a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do TCM, Daniele Jucá. Daniele, a gente viu que nesse último ano mudaram muitos os prefeitos nos municípios cearenses. E claro, né, a gente percebe que essas mudanças trazem dúvidas para esses novos gestores públicos. Houve um aumento nessas consultas lá junto à Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento? Houve um aumento significativo e perfeitamente justificado. Nós, ao longo dos anos, já temos verificado que quando assumem novos gestores, esse fato acontece. Então, para a gente falar de números fechados, o mês de maio está encerrado, então, assim, comparando maio de 2012, nós tivemos, até maio de 2012, 1.125 consultas encaminhadas à área de orientação. Isso é só por e-mail ou todas as consultas? Volume geral. Volume geral. Tanto formal, como pessoalmente, como por e-mail e telefone. E agora, em 2013, até maio de 2013, nós já tivemos 1.878 consultas. Quase dobrou em 5 meses, né? Na verdade, foi um incremento, um acréscimo de 67% no número de consultas formuladas. Daniele, e dentro desse volume de consultas que a gente viu aí, que nesse início agora de gestão para esses gestores dos municípios, quais as dúvidas assim mais frequentes que foram buscadas junto à Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento? Sandra, alguns temas são recorrentes, né? Mas aqui, o que nos chamou a atenção foi que agora, nesse início de gestão, nós tivemos muitos questionamentos acerca do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, com relação à complementação da União. Porque os municípios receberam transferências, recursos, agora em 2013, e os gestores estavam nos indagando se poderiam realizar pagamentos de despesas de 2012, quando a própria legislação que rege o Fundeb nos diz que isso não pode acontecer. Então, nós tivemos que prestar vários esclarecimentos no sentido de que os recursos transferidos a título de complementação da União, falando aqui do Fundeb, ingressos em 2013, não podem se destinar a despesas do exercício anterior. Então, eles terão que estar realizando pagamento de despesas do exercício anterior através de outras fontes, mas não com esses recursos ingressos agora, que só poderão ser aplicados em despesas de 2013. Exatamente, isso realmente é uma dúvida bem interessante, porque os recursos ingressaram em 2013. Isso. Então, eles devem ser aplicados agora nas despesas em 2013. Exatamente. Agora, além desse assunto, um outro tema assim, muito frequente e citado, inclusive, nos nossos encontros regionais de orientação e capacitação, é um tema bem afeito assim, às câmaras municipais. Ou seja, nós estamos falando aqui do repasse, também conhecido como duodécimo, né? Certo. Então, em relação ao repasse, eu queria esclarecer primeiro que a Emenda Constitucional 58, em 2009, alterou os percentuais com base na população de cada município. A grande maioria dos nossos municípios se encaixa no inciso 1, que diz que serão repassados 7% para aqueles municípios com população de até 100 mil habitantes. O que é que acontece? A Câmara tem que enviar a sua proposta orçamentária antes do final do exercício para ser consolidado no orçamento municipal. Aí, ainda não se tem a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. Ou seja, quando
inicia um novo exercício, nós estamos em 2013. Ao iniciar o exercício de 2013, em janeiro de 2013, mais precisamente, é que nós temos condição de verificar quanto foi efetivamente arrecadado no exercício de 2012. O que deve acontecer? Após a efetiva avaliação do valor arrecadado pelo município, temos duas situações que podem acontecer. A primeira, a proposta orçamentária apresentada pela Câmara pode estar dentro dos percentuais permitidos pela Constituição Federal. Certo. Nesse caso, a proposta orçamentária está válida, continua em vigor do jeito que foi determinada. Entretanto, uma segunda situação é possível. Se estiver extrapolando os percentuais constitucionais, aí nesse caso, essa proposta orçamentária não pode permanecer válida. O prefeito tem que baixar, através de um decreto municipal, esse percentual de repasse até os limites constitucionalmente permitidos. Isso é muito importante que se diga, porque o prefeito pode estar, inclusive, incorrendo em um crime de responsabilidade se ele efetuar repasse além dos percentuais permitidos pela Constituição Federal. Inclusive, isso enseja desaprovação de contas. Também. Os prefeitos eles têm que estar atentos para repassar os valores das câmaras consignados no orçamento até o dia 20 de cada mês, não podem passar desse prazo. Eles devem observar os limites percentuais e também devem observar o que está estabelecido na lei orçamentária. Isso é claro, desde que a lei orçamentária esteja já também adequada aos percentuais. Entretanto, os presidentes de câmaras também têm que observar um percentual muito importante, vital para o funcionamento da Câmara. O presidente de Câmara não pode ultrapassar 70% do seu repasse com o pagamento da folha de pagamento. Aí, caso ele ultrapasse, será o presidente da Câmara quem estará incorrendo em um crime de responsabilidade. Isso é bem interessante, né, Daniela? Essas observações, porque são observações bastante interessantes e que ajudam ao gestor no desempenho das suas atividades. Pois é, Sandra. Inclusive, em relação à questão de repasse, tem mais um ponto que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: a contribuição previdenciária, né? Então, os vereadores e os servidores têm que realizar as suas contribuições previdenciárias. Quando nós estamos falando aí dessas contribuições de origem da parte dos servidores e dos vereadores, esse valor entra nos 70% do repasse que a Câmara recebe. Que você acabou de comentar. Exatamente. Entretanto, a parte patronal, aquela parte onde a Câmara entra como empregadora, a parte patronal poderá ser custeada com os 30% do repasse. Ficando fora desse percentual de 70%. Exatamente. São dúvidas bem interessantes, Daniele. Olha, eu tenho aqui outros assuntos também, que se a gente puder aqui ainda conversar com sobre certeza. eles. Por exemplo, diárias. Vamos aproveitar esse canal e vamos diárias. falar sobre esses assuntos, porque também esclarece aí as pessoas que têm interesse sobre essa matéria. As diárias, elas não podem ser concedidas de uma forma aleatória. Tanto precisa no legislativo ser regulamentada através de resolução, como no executivo através de lei. Agora, o valor dessa diária vai depender realmente do que se fizer a título de levantamento dos gastos que serão realizados. Tem que se levar em conta aí o princípio da razoabilidade para estabelecer uma quantia que se considere razoável para fixação de um valor justo, de um valor correto para a diária. Entretanto, é preciso salientar que a diária ela é uma despesa de caráter indenizatório. Como ela não tem cunho remuneratório, ela não ingressa naqueles percentuais, tanto da LRF como da Emenda Constitucional 25, para cálculo tanto da Prefeitura como dos municípios. Mas aí a gente tem que considerar um outro ponto, que é o seguinte: se a pessoa, o agente público que estiver percebendo diária,
ultrapassar em diárias a 50% do que ele recebe a título ou de remuneração ou de subsídio, nesse caso, ela vai passar a ter um caráter remuneratório quando vai incidir, inclusive, imposto de renda e a contribuição previdenciária. Tem que se observar e ficar bastante atento sobre esses aspectos. Tem. Inclusive, o município que quiser ser mais, assim, detalhista, ele pode instituir a meia diária, quando for o caso de um deslocamento para um município próximo, onde não vai haver o pernoite. Isso. O que justifica aí pelo princípio da economicidade, é uma boa economia no âmbito do município. Muito bem. Senhores, no bloco final, conversaremos ainda com a Daniele Jucá, diretora de Assistência Técnica e Planejamento do TCM Ceará. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. As mulheres lutam por seus direitos em todo o mundo. No Brasil, somente no início do século XXI, a voz feminina ganhou força legal contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Com a lei, o Código Penal foi alterado e agora permite que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada. A lei foi batizada com o nome de uma vítima real de agressão. Símbolo contra a violência doméstica, a cearense Maria da Penha Maia lutou durante 20 anos para ver seu agressor condenado. Uma mulher vitoriosa. Agora, você pode conhecer todos os benefícios da lei disponível também na internet. Acesse o site www.cnj.jus.br para saber muito mais sobre a Lei Maria da Penha. Respeito é bom e eu mereço. E meu nome é Vitória. CNJ, Compromisso com a Justiça do Brasil. É preciso vontade para mudar? Só a gente mesmo, a vontade de aprender. Encontra uma paz, aconchego, encontra quem ensina, ajuda. Sempre que ela chega em boa hora. E eu acho o seguinte, que sempre é tempo de recomeçar, de virar a página e começar a escrever uma nova história. Sua atitude vale muito. Ajude a mudar. Acesse euajudamudar.org. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá, senhores, estamos de volta aqui ao programa TCM na TV, conversando com a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do TCM Ceará, Daniele Jucá. Daniele, falando agora um pouco mais sobre esse aspecto do planejamento do tribunal, foi feito aí o planejamento de 2012 a 2015, e eu gostaria que você falasse sobre a importância desse planejamento para a nossa instituição. O planejamento estratégico, ele é decisivo em qualquer organização. Ele serve para a tomada de decisão, para auxiliar o gestor principal do órgão na sua tomada de decisões. Então, é um processo sistemático, é um processo contínuo. Como você disse, nós elaboramos o nosso planejamento estratégico de uma forma participativa para o ciclo de 2012 a 2015. Por que planejar é importante? Nós temos uma missão, uma razão de ser e temos também a nossa visão de futuro, como nós queremos ser reconhecidos no futuro. Para que a gente possa caminhar na direção correta, sem desvios, é preciso que a gente tenha esse planejamento. Por quê? Através do planejamento, nós desenhamos o nosso mapa estratégico, onde nós temos os nossos objetivos e projetos que vão nos auxiliar a alcançar a nossa missão e a nossa visão de futuro. Então, para isso a gente precisa se planejar. E os projetos são fundamentais para que a gente possa conseguir os resultados desejados. Daniele, e em termos de tribunal, quais são esses projetos, por exemplo, que foram definidos e que estão em execução? Atualmente, nós estamos com alguns projetos estratégicos, na verdade 4,
em execução. São projetos que iniciaram na gestão passada, mas como são longos, ainda não se encerraram, continuam na atual gestão. A gente pode citar aqui o projeto relacionado ao processo eletrônico. Nós estamos trabalhando na virtualização dos processos. É uma tendência, alguns tribunais já estão adotando e nós vamos nos inserir nesse mundo digital, nessa era digital. É um projeto que vai envolver todas as áreas do tribunal, que vai envolver mudança cultural e é um grande desafio, mas que nós estamos aí dispostos a encarar. Com certeza, não tenho dúvidas que serão exitosos. Com relação aos projetos futuros, Daniele, o que é que você pode dizer assim, em termos do tribunal? Tá, em relação aos projetos futuros, nós teremos aí alguns desafios também, que são projetos relacionados ao redesenho da nossa gratificação de incentivo à produtividade, ao redesenho do planejamento da nossa comunicação e à implantação de um escritório de projetos. Mas, Sandra, se você me permite, tem ainda alguns projetos que nós estamos realizando e que também são relevantes e que eu gostaria de mencionar. Claro, com certeza. Seria interessante até para que as pessoas se interem e vejam todo esse progresso que o tribunal vem realizando e sobre esse aspecto participativo que você bem salientou aqui com relação ao planejamento estratégico. Olha, outro projeto relevante para o tribunal é a implantação de uma ferramenta de BI, que é assim, uma sigla para Business Intelligence, onde nós vamos dispor de uma metodologia para integrar todas as informações que nós recebemos de uma forma inteligente, o que vai auxiliar sobremaneira também nas nossas ações de controle externo, na nossa tomada de decisões. Um terceiro projeto é relacionado à reformulação do SIM, que é o nosso Sistema de Informações Municipais, tanto na forma como no conteúdo. Uma parte desse projeto já foi implantada e hoje nós já temos a possibilidade de receber as informações dos municípios através da internet. Não há mais a necessidade de nenhum representante do município se deslocar ao tribunal para a entrega dessas informações. Isso pode ser feito de forma virtual, através da internet. E, por fim, um quarto processo também de muita relevância para o tribunal é a informatização do Manual de Controle Externo. No ano passado, nós elaboramos o nosso manual com base em todas as normas e técnicas de procedimentos internacionais e nacionais de contabilidade e agora nós estamos dando mais um passo, que é a informatização desse manual, para facilitar a sua aplicabilidade. É bem interessante, Daniele. Inclusive, você vinha comentando, a gente conversou um pouco, adiantou, mas sobre também esses projetos futuros, né? E eu até, dentro desse aspecto, eu pergunto com relação ao nosso presidente, que assumiu agora em janeiro de 2013, o conselheiro Francisco Aguiar. Como está sendo assim, o apoio e a visão do presidente com relação a esse planejamento estratégico? Sandra, o que eu posso te dizer é que não houve solução de continuidade no planejamento do tribunal, o que foi fundamental e foi muito positivo para nós que compomos o TCM. A atual gestão tem apoiado de uma forma assim, irrestrita aos projetos que estão em execução e aí os novos projetos também já tratados com a atual gestão estão sendo bem acatados. Ou seja, os nossos focos estratégicos continuam valendo, né? Continuam em vigor. E os focos não poderiam deixar de ser a qualificação dos servidores, a agilidade na tramitação dos processos, a orientação ao jurisdicionado e ao cidadão comum. Também aí, no caso, nós temos um forte foco, e esse trazido novamente pela atual gestão, um forte foco no controle social. Daí porque nós estamos realizando os encontros regionais, que ao longo do ano de 2013 serão 15 encontros, nós já realizamos 5 encontros. Então, nesses encontros, a gente tem aí a oportunidade de estar repassando para as pessoas, os cidadãos, os universitários, os estudantes,
e nossos jurisdicionados uma série de informações fundamentais e valiosas para a boa administração municipal, para que se possa realizar uma boa gestão pública. E fica aqui também um convite para que as pessoas vejam no nosso site www.tcm.ce.gov.br toda essa programação desses encontros do tribunal que fazem parte do programa TCM Cidadania e Controle Social, no qual você também participa, né, ministrando algumas palestras e, claro, alguns colegas estão lá nesse projeto, passando instruções e esclarecimentos sobre a boa gestão pública, né, e também esclarecimentos para a sociedade sobre como utilizar ferramentas que sejam essenciais para o exercício do controle social. Daniele, eu quero agradecer a sua presença no programa TCM na TV. Realmente foi muito rica, né? Você trouxe muitos esclarecimentos interessantes sobre a atuação da área, que é importante que as pessoas saibam como é que funciona a Diretoria de Assistência Técnica e Planejamento, a variedade de ações que lá são desenvolvidas e, claro, trazem tanto projetos e ações exitosas para o TCM, como também de uma grande contribuição para a sociedade e jurisdicionados. Certamente, o prazer foi meu estar aqui mais uma vez e eu renovo aqui o convite que a Sandra fez para que vocês acessem o nosso site, que nós dispomos de uma série de informações relevantes e estão aí à disposição de todos. Muito obrigada, Daniele. Senhores, muito obrigada pela atenção e até a próxima edição do programa TCM na TV. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.